Queridos, boa noite para vocês, que é o Ney Yosef, que está junto com você. Bom, vamos falar mais um pouquinho da doutrina bíblica. E mais uma vez, uma boa noite. Queridos, vamos falar mais um pouquinho da doutrina bíblica, a palavra do Eterno, porque é bom nós meditarmos na palavra do Eterno e aprender mais um pouco, né, com Deus. O Eterno seja louvado. Deixa eu só acabar de compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui ver alguns irmãos. Que consiga estar conosco aqui. Beleza. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho, só um pouco, né? Mas eu gosto de tocar sempre naqueles assuntos que muitos irmãos já se deixaram levar, né? Por exemplo, nós temos irmãos que afirmam que hoje abandonaram a sua fé nas doutrinas bíblicas, por exemplo, na doutrina da triunidade divina, e hoje são inimigos do cristianismo, se põem como inimigo do cristianismo, alegando que certas doutrinas do cristianismo foi estabelecido no Concílio de Nicéia. Então, no Concílio de Nicéia foi ou seja, a grande apostasia da igreja, né, de ter abandonado a sua fé, a sua verdadeira fé monoteísta, para aderir conceitos trinitarianos. Então, ali no Concílio de Nicéia houve então o conceito, a doutrina trinitariana. Isso é um tremendo engodo, um tremendo engano, tá? E infelizmente tem pessoas que hoje acreditam, né? Principalmente, gente, me desculpe, tá, irmãos? Assim, eu falo tipo assim, judaizante, até parece que eu sou inimigo do judaizante, até parece que não, irmão, veja só, tá? Eu não sou daqueles ignorantes que rejeitam a cultura judaica e etc, né? Para quem já me conhece sabe que eu gosto muito, que eu amo muito a cultura judaica, a forma de entender a exegese. Precisamos da cultura judaica, etc, né? Para entender o pano de fundo histórico. Mas vamos lá. Mas só que existem alguns pontos que precisam ser esclarecidos. Primeiro, o Concílio de Nicéia, ele foi estabelecido justamente por causa de um grande embate que estava havendo, que era o arianismo, né? Que veio do ariano, que veio de Ário, bem dizer, né? Ele era um presbítero lá de Alexandria, lá do ano 256 a 336. Então, a sua doutrina é o seguinte: ele defendia que o pai, né, era superior e que o filho não era Deus, etc. O arianismo, meus queridos, é exatamente a doutrina que os testemunhos de Jeová defendem. Então, observe, essa doutrina já foi debatido pelos pais da igreja. Quem é os pais da igreja, né? Os pais da igreja, assim, a patrística, né? Precisaria trazer uma história da patrística, né? Da patrística para você entender. Mas os pais da igreja começam ali, após a morte do último apóstolo. Então nós temos aqueles discípulos, né? Aqueles discípulos que viveram e que tiveram contato com esses apóstolos. E quanto mais perto dos apóstolos, mais eles estavam, mais eram testemunha do que realmente era a doutrina que os apóstolos ensinavam. Então,
Quanto mais perto, por exemplo, um pai da igreja que viveu no ano 200, ele está bem perto ali da era dos apóstolos, né? Então, ele foi discípulo de algum discípulo que foi discípulo direto dos apóstolos. Então, por isso que a gente vamos mantendo certas doutrinas pela tradição. Então, por isso que é muito importante examinarmos os apóstolos, examinarmos a patrística, para que você entenda, para você entender qual eram as doutrinas que eram reservadas, doutrinas que eram preservadas, né, pelo testemunho da patrística, né, que tiveram ali junto com os apóstolos, muitos deles. Então, o ano 325 houve um concílio para resolver este problema, né, do apologetas do cristianismo, do arianismo, que negava a divindade de Cristo, né? Que negava a divindade de Cristo como um Deus. Então, assim, era a defesa do ariano era a mesma defesa do testemunho, das testemunhas de Jeová. Então, assim, eles podem até usar o vocabulário divino, porque eles creem que Jesus, sim, tem origem divina, tem uma origem superior que os humanos, mas ele foi um ser criado, assim como anjos foi criado, ele foi criado. Só que a diferença é que Jesus, ele era o princípio da criação. É isso que ensina as testemunhas de Jeová. Ele é o cabeça, dele é que se dá a origem de todas as coisas. Então ele é o primeiro, por isso que ele tem a primazia de todas as coisas. Mas essa não é esse o princípio que a doutrina bíblica ensina. Não é esse o princípio. Então, essa percepção, esse tipo de ensino, já foi refutado pelos pais da igreja, né, naquela época. Então, o concílio em 325, foi exatamente para debater, resolver qual seria a verdadeira doutrina. E óbvio que o cristianismo, por exemplo, a igreja mesmo, os cristãos mesmo, já vinha de uma linha trinitariana. Então, um erro que existe no meio desses argumentos históricos, primeiro, erro ou falácia. Eles dizem que a doutrina da Trindade nasceu aqui em 325. Foi aqui que foi estabelecido a doutrina da Trindade. É um engano. A doutrina da Trindade já era confessada pelos cristãos muito antes disso. Tá? Historicamente, a doutrina da Trindade já era vista muito antes disso. É óbvio que ela vem sendo organizada e entendida a cada dia melhor, estudada melhor os assuntos da doutrina da Trindade, mas ela não foi inventada no concílio, tá? No concílio. Mitos e equívocos. O concílio inventou a Trindade, é um equívoco. Ário foi completamente derrotado e condenado sem debate. Então, outro equívoco, dizendo que Ário, nesse concílio, não houve nenhum debate e que a doutrina da Trindade ela foi imposta, diz os críticos. Ela simplesmente foi imposta por cunho político do império por Constantino. Tá? É outro engano, é uma grande mentira, tá? Porque Ário, ele foi excomungado, sim, mas teve sim grandes debates teológicos, tá? Eles conseguiram sobrepujar, defender a doutrina bíblica teologicamente, e Ário não conseguiu sobressair, tá? O concílio foi puramente político e não teológico, é o que eles afirmam. Outra mentira, tá?
Havia um componente político. Constantino buscava a unidade do império, mas as discussões sobre a natureza de Cristo eram profundamente teológicas, com argumentos extensos e complexos. Então, a igreja teve a liberdade de teologicamente discutir sobre o assunto, debater sobre o assunto, etc. 4. Todos os cristãos eram arianos antes de Nicéia. Outro tipo de argumento. Aqui está o ledo engano, que antes de haver o concílio de Nicéia, toda a origem da igreja seria, então, ariano. Ou seja, tinha essa linha de pensamento. Que Jesus não era Deus, que Jesus era só um ser criado superior a todos os outros seres. Isso é uma mentira, porque a história comprova. Se nós formos trabalhar nos pais da igreja que viveram, por exemplo, Policarpo, Papias e muitos pais da igreja ali que viveram muitos anos antes do concílio, nós temos registros que o ensino trinitariano, o conceito trinitariano já existia. Beleza? Outro ponto importante que nós precisamos entender sobre a doutrina da Trindade, tá? Gente, a doutrina da Trindade, alguns vão dizer assim, que a doutrina da Trindade não existe, ou melhor, não existe a palavra Trindade na Bíblia. Logo, ela foi uma construção e uma invenção teológica. Não existia. Assim como não existia a palavra trindade, também não existia a palavra monoteísmo. Não existia. Então, de onde que nasceu o monoteísmo? O monoteísmo nasceu na observação que alguns veem nas escrituras, que existe só um Deus. Então, se existe só um Deus, então logo houve esse termo técnico, monoteísmo. Entende? A doutrina da Trindade, não existe a palavra Trindade, mas existe o conceito. Entendeu? O conceito existe. Sempre existiu o conceito. E de onde que nasceu o conceito da Trindade? Na cristologia, né? Ou que nós chamamos de cristologia, que é melhor falar. Como que nasceu, como se percebeu, como a percepção da Trindade ela fluiu, floresceu mais. Foi na cristologia. Como assim, Ney? Quando os estudantes das escrituras, os estudantes das doutrinas bíblicas começaram a estudar sobre a natureza de Cristo, então começou a se organizar doutrinariamente essa união, a se pensar sobre essa união entre Cristo e o Pai. Então, nos pais da igreja começou a nascer termos técnicos para explicar essas ideias. Por exemplo, foi na cristologia, ou seja, quando começaram a estudar sobre a natureza divina. Poxa, Jesus é Deus, não tem como fugir. Jesus é Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu estou falando exatamente como está no grego. A palavra theos, no grego ali, theos, e o verbo era theos. Theos, ele está no caso, ele está no predicativo. Na estrutura morfológica chamada no predicativo. Ele está predicando o logos, dizendo que o logos, chamando o logos de theos, de Deus, que é traduzido, a melhor tradução é para divindade, na mesma essência do Pai. Outro texto muito importante, são vários textos, tá? Não vai dar para nós entrar nesses textos. Aqui mesmo, no contexto hebraico, né?
E o seu nome, Shimô, aqui ó, tá aqui o seu nome, né? Será chamado, ó, Vaikra será chamado Shemô, Vaikra Shemô, ou seja, o seu nome, Peler, Peler, Ió, Etz, El. Esse El aqui é Deus forte. Homem nenhum é chamado de El, principalmente no singular, né? El Gibor. Gibor aqui está ressaltando, El Gibor está ressaltando a natureza do Filho. Ele é Deus poderoso, possuindo os atributos da divindade. Então, quando os pais da igreja, vamos lá, João capítulo 1, versículo 18, 18 do Evangelho de João, deixa eu vir aqui, ó, Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 18. Vamos para o grego koiné, para o grego. Ali nós estávamos no texto hebraico do Antigo Testamento, aqui é o grego koiné, theon, odeis, euraken, popote, ho, monogenes, huyu. Aqui, huyu, tá? Só que nós vamos pegar agora um trabalho de crítica textual. Na crítica textual, o manuscrito majoritariamente, né, mais aceito é esse aqui, ó, monógenes theos, tá? Vou até colocar a tradução aqui para vocês verem. Aqui, ó, ninguém jamais viu a Deus, mas monógene theos, aqui, ó, ok? Mas o Deus unigênito, Deus theos, o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então, quando a gente trabalha, então aqui o texto chama ele o quê? De theos novamente. De theos. Quando o texto bíblico trabalha sobre a divindade do Filho, sobre a essência do Filho, então como é assim, como se desenvolveu o credo da triunidade divina, quando se estudou a cristologia. Quando os pais da igreja começaram a levar a sério o estudo da cristologia, por exemplo, a natureza do Filho, começou a se estudar a natureza do Filho, então começou-se a perceber que o Filho possui a mesma natureza do Pai. Então ele se deparou com um problema. O problema? Qual é o problema? Uai, o Filho é Deus, e agora? Né? É um Deus menor? Não, não temos base bíblica para dizer que Jesus é um Deus menor. Jesus é só uma manifestação do próprio Pai? Também não. Que é a doutrina do modalismo? Também não. Não é modalismo. O que é o modalismo? Modalismo é a pregação. Vocês têm aquela banda que vocês conhecem muito, que é o... Esqueci o nome dela. Como é o nome dessa banda, rapaz? Aquela que canta assim: por toda a minha vida ao Senhor te louvarei. Né? Esqueci o nome dessa banda. Eles que pregam o modalismo. O modalismo é o seguinte. Nós usamos tipo uma metáfora para deixar mais claro. Por exemplo, um homem, né, ele é esposo quando está em casa. No trabalho ele é um profissional, né? E dependendo do outro lugar que ele está, ele pode ser outra coisa. Entende? Então é uma pessoa que tem 3 ofícios, mas é a mesma pessoa. É só um título, né? Então eu sou conhecido aqui na minha casa, eu sou uma coisa. Quando eu estiver lá no serviço, eu não sou conhecido como eu estou aqui na minha casa, eu sou conhecido como um profissional. Mais ou menos isso assim
é a doutrina do modalismo. Então, a Bíblia não dá base para modalismo. Então, os pais da igreja precisaram trabalhar nesse assunto, resolver este problema. Então, daí começou-se a nascer algumas nomenclaturas, definições técnicas. Trindade, né? Então, no Concílio de Nicéia, houve, então, a confissão, tá? Houve a confissão de fé lá no Concílio de Nicéia. Ok? A definição da crença que a igreja deveria guardar. Um pedaço dessa confissão é: creio em um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo unigênito, conforme nós lemos em João capítulo 1, versículo 18, né? Unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todo, gerado não é criado, tá, gente? Gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito de gerado, e não feito, de uma só substância, agora aqui está o âmago, de uma só substância, ou seja, o que significa isso? De uma só substância. Ou seja, aqui está o âmago da cristologia. Quando se estuda a natureza de Cristo, percebe-se que Cristo ele possui a mesma natureza do Pai. Então, por isso que na confissão de fé dos pais da igreja é conhecido como substância. Substância, está aqui, ó, de uma só substância com o Pai. O que significa isso? A substância, ele é um reflexo da natureza. A natureza, ou seja, os atributos de Deus, ele revela a natureza divina. O Pai é todo-poderoso? Sim. O Filho também é todo-poderoso. Então, os atributos, onipotência, onipresença, onisciência, revela a essência de Deus. E somente Deus pode ter esses atributos: onipotência, onipresença e onisciência. Vocês entendem? Então, quando se lê, se estuda as Escrituras, percebe-se que Jesus possui a mesma substância do Pai, porque ele compartilha da mesma natureza do Pai, porque ele é dotado de todas essas substâncias também, de onipotência, onipresença, infinitude, e um monte de coisa, né? E ele é de uma só substância com o Pai, pela qual todas as coisas foram feitas, a qual por nós homens e por nossa salvação desceu do céu, foi feito carne. Aí, ó, ele foi feito carne, isso é a confissão dos pais da igreja. Ele foi feito carne, desceu dos céus e foi feito carne pelo Espírito Santo na Virgem Maria, né, que concebeu do Espírito Santo na virgindade, e foi feito homem, recebeu um corpo de carne, né, um corpo, e foi crucificado por nós, e sobre o poder de Pôncio Pilatos, etc. Então, aqui é só um trechinho para vocês, ok? Então, tá aqui um pouco da confissão de fé no Concílio de Nicéia. Então, existem algumas mentiras que inventam sobre o Concílio de Nicéia, o quê? Para desfigurar a doutrina, desfigurar a origem da confissão, da doutrina da divindade de Cristo e da própria existência da igreja.
o que tem de pessoas desacreditadas da igreja, que tem de pessoas que desacreditam da origem da igreja e etc., por causa dessas falsas difamações. Mas é bom você aprender sobre a história da igreja, para você não ser manipulado. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe.